Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, antes de chamarmos o nosso jovem pensador, que vai ser o entrevistado de hoje, nós vamos lembrar um pouquinho da fábula da cigarra e da formiga, que é uma fábula que nós trouxemos dos gregos. Esopo foi o primeiro que contou essa fábula e que depois La Fontaine fez a leitura francesa e chegou a nós traduzido como nós conhecemos até hoje, a fábula da cigarra e da formiga, que é justamente a contraposição entre o trabalho e a arte. O trabalho representado pela formiga e a arte representada pela cigarra, que na fábula parece assim um pouco desprezada, né? Parece que a cigarra é preguiçosa, né? Então a formiga aparece como trabalhadeira, ela no verão enche seus estoques de comida para o inverno, né? E quando chega o inverno, a cigarra vai pedir guarida na porta da formiga, dizendo exatamente o quê? Puxa vida, eu não fiquei cantando, fiquei tocando e não plantei, não guardei e agora eu não tenho comida. E a formiga vira para ela e diz: não cantou, não trabalhou, então agora dance. E bateu a porta na cara da cigarra. E nós vimos já durante a história da humanidade que não é bem assim, né? Normalmente os artistas, eles têm a sua arte, dependendo do país onde eles vivem, mais ou menos valorizada. Nós sabemos que a arte faz parte do crescimento integral das pessoas. Há muito tempo atrás, década de 30, de 40, de 20, de 50... as pessoas iam para a escola e aprendiam todos os ramos do conhecimento: literatura, música, pintura, caligrafia, que era a arte de escrever bonito, né? Caligrafia. E hoje nós temos um empobrecimento muito grande do currículo, em que quanto mais se empobrece, menos se aprende. Claro, porque quem conhece um pouquinho de neurociência sabe que o cérebro se desenvolve e é movido a incentivo. Quanto mais você empobrece os incentivos ao cérebro, os estímulos ao cérebro, mais pobre esse cérebro fica. E voltando à nossa fábula, estávamos aqui conversando aqui com o nosso convidado, que já vou apresentar a vocês, a história antigas dos mecenas que acreditavam nos criativos artistas, os pintores, os escritores, os músicos. Todos eles eram protegidos pela corte, pelos reis, pelos imperadores, pelas rainhas. Lembramos aqui conversando de Colombo, que achava que a Terra era plana. Todos achavam na época que a Terra era plana e ele disse: não, a Terra não é plana, eu vou provar isso, porque ele queria dar a volta ao mundo com as caravelas dele e chegar à Índia, porque o caminho pela África tinha monstros que devoravam os navios, as caravelas. Então eles queriam chegar às Índias justamente fazendo a circunnavegação, que foi feita por Magalhães. A gente conhece isso da história. Apesar de que hoje existe um povo aí que acha que a Terra é plana, que a história do homem à Lua é tudo mentira da NASA, Hollywood, enfim. Isso é importante a gente conversar antes de conversar com o nosso convidado, porque nós vemos hoje que até faz parte dos direitos humanos fundamentais, que é o direito de liberdade de expressão, de opinião, de pensamento. Qualquer pessoa hoje pode gravar alguma coisa na mídia e conseguir seguidores. Então, para isso, nós precisamos ter muito espírito crítico, acreditar na ciência. A história da Terra plana, por exemplo, são pessoas que desacreditam na matemática e na ciência. Claro, para chegar numa conclusão dessa, só desprezando a matemática, a ciência, a lógica, e todos os povos que vieram antes de nós, os gregos, já tinham chegado na conclusão de que a Terra era curva através de cálculos matemáticos, e outros depois, bem depois dos gregos, como Magalhães, que fez a circunnavegação pela Terra e conseguiu chegar no mesmo lugar. E
Colombo fez a mesma coisa, Cabral e tantos outros que tentaram provar que se caminhassem na mesma direção chegariam novamente no mesmo ponto. E por que estou falando tudo isso? Porque eu trouxe aqui um artista que nós estamos conversando aqui antes de começar o programa e estava exatamente conversando isso, que hoje quem investe já no sucesso, investe com o dinheiro que foi o trabalhador que trouxe para ele. Trabalhador que suou, né? Uma formiga que trabalhou muito, mas que não foi a ele permitido estocar, porque uma parte do que ele produziu foi para o bolso do investidor, e esse investidor multiplicou o dinheiro e aí então fez o quê? Investiu no artista, mas investiu no artista que está começando? Investiu no nadador que está querendo ganhar um campeonato? Não, o nadador que recebe patrocínio é aquele que já ganhou medalha olímpica, não precisa mais de patrocínio. Ele vê uma fonte de ficar cada vez mais rico e não de enriquecer o acervo da humanidade. Para falar disso, é que esse programa aqui surgiu para abrir oportunidade para jovens como o meu querido aqui, que eu vou cumprimentar ele, apresentar para vocês, o Carlos, que é um letrista, porque a gente fala compositor, normalmente a gente pensa que faz letra e música. Não. Chico Buarque de Holanda nunca fez música, ele fazia letras. Ele sempre era acompanhado com algum músico que musicava suas letras. Então tá aqui o Carlos, cujo nome artístico é Rafael dos Anjos, nem sei se podia falar, já estou falando aqui. Sim. E ele vai ler aqui para nós, vai contar um pouco da história dele e vai ler um pouco para nós das letras que ele criou, à procura de um músico para que possa fazer uma parceria com ele. Nesse espírito nasceu o programa Jovens Pensadores, que agora em maio vai caminhar para o 7º ano. Não para desenvolver nem divulgar pessoas que já são famosas, mas para dar chance para um menino que nunca veio à televisão, é a primeira vez, e ele está aqui para mostrar a arte dele. Ele é uma cigarra, mas é uma formiga também, porque ele, para dar vazão ao sonho dele, ele tem que trabalhar. Estava me falando aqui que já fez ETEC, que estuda, que trabalha e está aqui querendo mostrar a sua arte. Boa tarde, Carlos, Rafael dos Anjos. Boa tarde, tudo bom? A palavra é sua. Prazer. Poxa, muito obrigado por estar aqui no programa, né? E, na verdade, a nossa conversa antes de começar o programa estava muito boa, né? Cristóvão Colombo, os reis da Espanha, né? A esposa dele. Isabel. Na verdade, a mulher faz isso, né? Ela faz o homem acreditar na humanidade, né? E Pitágoras também, você falou tanto de números, de matemática, né? Pitágoras era incrível, porque naquela época os filósofos, né, acreditavam que o mundo poderia vir da água, ou do fogo, ou do ar, ou da terra, e Pitágoras não estava nem aí. Ele falou, podem até ter razão no ponto X ou no ponto Y, mas na verdade tudo se resume aos números. E isso eu acho muito legal. Tanto as cores, hoje em dia tem a cromoterapia também, né, que é muito importante. E no fundo ele estava na ideia dele dos números, e é interessante, né? Então, justamente, aí eu sou compositor, letrista, pô, legal, Chico Buarque, o cara é incrível. Você sabia disso, que ele só era letrista? Não, mas eu imaginava. Ele não fazia música? Imaginava, tanto que ele sempre fez tinha boas muita parcerias. parceria com o Tom Jobim, porque Sim. o Tom Jobim era músico. Eu tenho uma letra que eu fiz aqui também, eu estava ouvindo muito Vinícius, né, de Moraes, e eu sempre procuro equilibrar, tipo assim, eu realmente gosto de ouvir música, né? Lógico, tem música que a gente evita ouvir, mas eu gosto, desde uma música mais do século XXI, Frank Sinatra, eu gosto também bastante, eu gosto muito de música francesa, que eu acho bem romântico, aquela coisa do falar, né, do francês. E tem outra história também interessante, que Edith Piaf, se eu não me engano, que foi uma boa artista, né, tudo mais, teve um ex-namorado, o Jacquet, se não me engano, e ele escreveu Ne me quitte pas, e foi com essa música que ela, né, alcançou. Então, essas histórias são muito boas. Por isso que é sempre bom você estudar. Seja um curso, uma faculdade, tem muito cursos online que você procura, que você consegue de graça, e você tem que se esforçar. O jovem, ele não entende que quanto mais ele estuda, maior vai ser o salário dele. Se ele tem uma faculdade, o salário é 2 salários mínimos. Se ele tem uma pós, ele vai ter mais chances, até você usou essa palavra, né? Eu gosto muito de oportunidade também, que é
Boa palavra. E esse é o segredo da vida, é você ser otimista, não pode, né, se deixar abalar. Então, justamente, aí eu tenho aqui E algumas quanto mais letras. você sabe, só o conhecimento liberta. Não, Agrega. não é o dinheiro que liberta. Tanto é que quem tem dinheiro e não tem conhecimento, ele fica naquela agonia de acumular, 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 Sim. porque ele acha que um dia ele vai se libertar. Não vai. Ele fica. Aliás, nós temos recentemente o Sérgio Cabral, que fez uma delação que não é premiada, ele não vai ganhar nada com isso, simplesmente para ficar mais leve. Porque ele dizia, eu era viciado em dinheiro e em poder. Quer dizer, então ele não encontrou a felicidade, ele queria cada vez mais, acabou preso. Então, na verdade, o que te liberta realmente, o que faz você não ser joguete nas mãos dos outros, é o conhecimento. E aí eu queria, meu querido Carlos, Legal. nome artístico Rafael dos Anjos, que aliás, escolheu bem, né? Porque é um campeão de MMA. É lógico. Então ele já entra já para derrubar os adversários. Queria que você lesse aí algumas letras para mim. Sim, por favor. Você falou tanto do Brasil, né, e dos outros países. Eu tenho uma que eu tava escutando bastante Cazuza, né, que ele tinha essa coisa de falar de uma maneira, dar uma crítica, né, para as pessoas terem uma percepção melhor do que está acontecendo. E é incrível que ele cantava e escrevia as músicas, sei lá, anos atrás, e hoje em dia ainda é tão atual, né? E isso é o atemporal, né? O cinema tem muito disso, uma entrevista, né? Enfim, é legal, a gente tá fazendo algo hoje, que daqui a alguns anos a gente vai ver, isso é muito interessante. Pode ser até premonitório, não é verdade? Sim, a gente fala algo hoje e acontece mesmo, né? Porque, na verdade, a ideia do ser humano, quando ele fala alguma coisa de ruim, é para a pessoa se precaver e não deixar aquela coisa acontecer. Porque não adianta eu falar, ó, a fiação da tua casa está ruim, pode ter um incêndio, e você não faz nada. Então, se a pessoa te avisa, é justamente para você tomar alguma atitude e não deixar aquela coisa acontecer. Então, você pensa não assim... Não virar pro Carlos, que avisou que a minha fiação tá ruim, e dizer assim, isso é fake news, aí eu viro as costas e a minha casa explode. É o que Aliás, acontece muito anda hoje. explodindo tudo por aí. As pessoas estão tentando acreditar mais nos avisos. Sim, não, hoje em dia é incrível. Você recebe pela rede social, pelo WhatsApp, você já compartilha. Né, eu estava lendo isso numa revista. Você tem que verificar se aquilo é verdade, perguntar para outras pessoas, que hoje em dia o jovem não costuma conversar, ele prefere ficar no videogame, enfim. Então você tem que, isso daqui é verdade? Faz sentido? Tipo, tem validade? Porque você já compartilha, aí outro colega compartilha, e em 5 minutos já tem milhões de pessoas que estão naquela... E uma coisa que eu notei também, Carlos, não sei se você notou também, que as pessoas não acreditam mais nas outras no sentido de estar presente, por exemplo. Então, Sim. por exemplo, você recebe aqui um profissional da área do direito, especialista em previdência. Tá, o cara estudou a vida toda, ele Sim. fez curso de especialização na área. Ele pode falar sobre aquilo. Aí eu faço uma pergunta para ele responde, eu digo, mas você tirou isso de que site? Foi no Google? Quer dizer, então há uma desqualificação da pessoa que tem uma carreira, que estudou a vida toda, inclusive tem o olhar dela sobre aquilo tudo, que isso você não encontra no Google. É até importante a gente poder ouvir para Exatamente. ter outras noções, e muitas vezes no Google, quem é que escreveu lá? É uma pessoa que escreveu, né? Um estudioso também. É que então, parece que o tablet, o celular é mais importante do que o ser humano. Exatamente. A gente percebe que as pessoas estão interagindo mais com a tecnologia e preterindo a tecnologia é excelente, mas a gente precisa, é aquela história do espírito crítico, pesar que a pessoa que está na sua frente talvez seja a escritora da matéria que está no Google. Sim. E você conseguir dar valor aos dois. Exato. Tanto ao ser humano e tanto a internet, porque tem muita coisa boa na internet. Exatamente. Se você procura. Eu acho que tudo na vida. Tudo. Tem aquele lado que vai te despertar o teu melhor ou despertar o teu pior. Então, tem uma que eu acho que tem bastante a ver, que a gente estava conversando. Aí depois eu vou ler mais umas duas que eu até te mandei pelo e-mail, né? Isso. Então, eu estava conversando com meus primos, né, meus amigos, aí eu estava visualizando, por exemplo, hoje em dia a gente tem que entender o seguinte, a gente coloca num papel, numa caneta o que a gente quer fazer e às vezes a gente não faz. Então passa 2 anos, 3 anos, 5 anos e, poxa, eu não fiz aquilo, eu queria ter estudado tal coisa. Minha tia, por exemplo, ela quer fazer culinária, né, já é um sonho já faz tempo. Então por que você não fez?
Então vamos ver, é por causa disso, é por causa daquilo, e não vamos desistir, né? Aí eu coloquei a sinfonia, né? Que lembra a música clássica, né? Se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não estaria aqui. Eu não queria me tornar o que eu me tornei, mas daqui pra frente eu só consigo tentar deixar de ser egoísta, que é uma pessoa, eu imaginando, uma pessoa que errou, mas ela admite que errou. Que é importante você ter a noção que você errou. Você fingir que não errou é chato, porque você vai deixar aquilo dali... Você não aprende, né? Sim. Você só aprende se reconhece que errou e é muito vê grande, onde errou e repara, né? Enfim, muda o comportamento. Sim. Fingir que não aconteceu Sim, e no momento que eu estou recorrendo a mim mesmo, eu estou ouvindo esta música. Até hoje eu não consegui decifrar o que o poeta quis expressar com todas aquelas palavras em sua motivação humana, que eu estava lendo sobre Freud. Aí eu fiz uma referência, né? Hoje eu percebi que um pouco menos de 1/5 dos meus sonhos aconteceram, que é a ideia que eu estava te falando da gente sempre ter mais sonhos, mais objetivos. Essa história do 1/5 até tem a ver com a ETEC que eu estava te falando, né? Que eu tinha feito faculdade da ETEC. Hoje em dia a gente tem a democracia, né? E houve a monarquia. E é interessante a gente estudar, porque hoje em dia a gente não tem ideia que teve rei, teve princesa, né? E tudo mais. E aquela coisa dos impostos, né? Que a gente sempre paga um imposto. E a gente às vezes nem sabe para onde vai. E na época da monarquia a gente também pagava, né? Aí tem aquela coisa, o que era melhor, hoje ou antes? Então é sempre bom você ter várias pessoas e cada um colocar a sua ideia para você estar conversando. A música me motivou a voltar a viver e isso tudo está acontecendo neste país, onde eu estou tentando cicatrizar todas as minhas dores. Aí eu imaginei como se a pessoa estivesse em outro país, né? E um ex-namorado, uma ex-namorada que estivesse no Brasil. Aí é Brasil, país da pobreza, mas também da cumplicidade. Que apesar dos apesares, também se completa por sua própria beleza, onde se vive a ilusão de que tudo é felicidade. Brasil, um país que recebe visitas de pessoas do velho e do novo mundo. Ó, Colombo de novo, né? Que é essa ideia do novo mundo, do velho mundo, né? Uma vez eu vi numa blusa escrito assim, o velho mundo já não é mais suficiente. Tipo assim, que é a parte da Europa e tudo mais, indo atrás o Brasil também é o novo mundo. Sim. Muita gente veio da Espanha, sei lá, de outros lugares. Vamos lá para ver o que está acontecendo, né? Sim. Eu pergunto a mim mesmo o porquê as pessoas não podem cada vez mais aproveitar as finitas oportunidades e infinitas possibilidades e criarem suas próprias ideias, pelo simples motivo de estarem motivadas em trilhar seus próprios caminhos. Eu queria tanto esquecer tudo que houve, mas aí aqui já é a parte mais romântica, né? Que é uma música mesmo. Mas toda vez que eu olho no retrovisor, meus pensamentos são teus. E eu percebo teu nome espelhado nos carros. E aí a gente estava conversando sobre a ambulância, que é escrito ao contrário, né? Diferente. O tempo inteiro eu me perguntei, por que tá errado, né? Pô, o pessoal não sabe arrumar, mas é de propósito, é para quando o pessoal tá dirigindo, poder olhar atrás e ver que ambulância. Nossa, quem... E dá passagem. E dá passagem, que é importante, que o pessoal não faz, né? O pessoal não consegue dar passagem, né? Fica só atrapalhando o trânsito. Posso ler as outras duas? Claro. Essa daqui já tem a ver nem tanto romântico, mas sobre otimismo, vamos dizer assim, né? A luz que iluminava o dia, a luz que iluminava o dia. A luz que iluminava, que me iluminava e me fazia companhia. Aí eu repito, né, mais 3 vezes. A luz que me iluminava era tão forte e sempre me trazia mais que sorte. Para encarar a morte, lamentando minhas escolhas, a luz que iluminava o meu caminho, né, nunca me deixou sozinho. A luz que esquentava quando eu sentia frio, infelizmente partiu. Né? A cada lembrança que eu tenho, ainda me traz um calafrio. A luz que iluminava o coração de toda a humanidade se partiu por conta de tanta dor, observando os mesmos seres se odiando sem amor, ficando sem cor. E a luz que iluminava o dia, era bom quando existia. Pode ser, aí cada um vai ter a sua percepção, pode ser algo mais romântico ou pessoal mesmo. Muito bom. Tem até uma aqui que cada um tem a sua percepção, né? Porque tem um dia de chuva. Uma pessoa pode ver aquela chuva e ficar triste. A outra não. Eu vou sair, vou pro cinema, vou passear. Eu não saio para trabalhar no dia que tá chovendo, então porque eu não posso, né? Então realmente, eu acho assim, não importa o que acontece, cada um tem a sua visão.
e que não é errada nem certa. Não. É a sua. E Isso complementar as dos outros. E nós vamos terminar esse primeiro bloco, o Carlos lendo a última letra dele e vai ficar aí reverberando aí em vocês, para quem sabe algum músico se apresenta para fazer uma música aí, Uma parceria, sim. uma parceria para combinar com esse maravilhoso letrista que põe as suas vivências e as suas esperanças numa letra de música. Você me amou para me trazer de volta à vida. Paula Fernandes, a culpa é dela. Escutei muito Paula Fernandes. Eu sou a altura da tua voz, eu sou o teu consentimento. Eu sou a imperfeita combinação do teu pavor com o instante que eu te conheci. Sou a tua vontade, aquele abraço que me deu no ano novo. Sou aquele abraço que um dia eu te dei. Sou você quando ficou sem jeito, sem saber como reagir. Eu sou aquele cara que você abraçou e pôde ter a oportunidade de chorar nos meus braços, ficar embaixo das minhas asas. Sou as tuas lágrimas que você deixou escapar. Eu sou a vergonha, sou o teu sorriso, e mesmo quando envergonhada, sou a falta do teu sorriso. Sou o teu desespero, sou o teu amor que você sente por mim. Você se lembra daqueles tempos? Eu estou aqui sem saber como agir. Eu estou jogado aqui sem saber o que fazer. Estava mergulhado no mar dos teus olhos, na poesia que era olhar no teu olhar, né? Sempre vai ser e nunca vou me esquecer. E não importava o lugar onde eu estava, mas sempre era o melhor lugar onde eu estava. Quanto tempo vou levar para te esquecer, né? Eu era a tua concordância, estou com medo, pois não sei mais o que fazer. Não sei se no futuro vou sentir isso novamente, algum tipo de sentimento ou emoção. Eu nem sei mais se era o jeito que você andava ou o jeito que você me olhava. Sinto saudade de você penteando seus cabelos, olhando os meus olhos. Sou hoje uma madrugada fria esperando o calor do sol. Sou o teu permitir, a minha ausência, e eu sou também, apesar dos apesares, todas as estações se renovando ao mesmo tempo dentro de ti. Parabéns. Obrigado. Volte quando você arrumar um músico para cantar com ele essas letras. Obrigado. Fique aí que nós voltamos com os nossos quadrinhos. Voltamos e agora você fica com o professor Gustavo Abraão dos Santos e dicas sobre direito ambiental. No meio ambiente das cidades, nós temos a questão que temos que nos preocupar com relação à vizinhança. A vizinhança ela é regulada pelas leis do Código Civil, mas temos que pensar o meio ambiente urbano das cidades com relação aos ruídos, as questões que envolvem a tranquilidade, a harmonia de viver
nas cidades. Então temos que pensar que a vizinhança ela tem aí toda uma produção de impactos desses ruídos. Então temos que pensar que existe a legislação que atribui o estudo de impacto de vizinhança, o WAVE. Na cidade de Santos já é uma realidade o WAVE, ao qual instrumentaliza documentos que vão permitir atividades que ofereçam ruídos e, obviamente, impactuam com relação às comunidades. É bom pensarmos sobre essa questão. O meio ambiente das cidades é qualidade de vida, e qualidade de vida representa justamente a mantença da saúde de todos os usuários e residentes da cidade. Agora eu tenho o prazer muito grande de inaugurar um quadro que eu acho extremamente necessário, esse que é um programa que tem o compromisso de levar informação de qualidade para todos os seus espectadores, com ênfase nos jovens. É o Pensando em Previdência, com o meu querido professor Danilo de Oliveira. Olá! Começa agora o Pensando em Previdência e hoje nós vamos entender o que é a Previdência Social. Ao lado da saúde e da assistência social, a Previdência compõe a chamada Seguridade Social. A Seguridade Social é um conjunto de medidas de proteção social ao indivíduo e à sociedade. A Previdência Social, em especial, protege a pessoa dos chamados riscos sociais. Os riscos sociais são aquelas situações previstas em lei em que a pessoa não consegue se sustentar, basicamente porque não tem condições de trabalhar. São alguns riscos sociais: a morte, a idade avançada e doenças incapacitantes para o trabalho. A ideia central é de que um indivíduo que esteja em situação de risco social é uma preocupação para toda a sociedade. A Previdência Social é contributiva, ou seja, todo aquele que exerce alguma atividade remunerada, que trabalha, obrigatoriamente tem que contribuir para custear o regime de previdência a cargo do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social, e então ser segurado. Acontece que, além dos trabalhadores, os empregadores também custeiam a previdência por meio de tributos, como a contribuição patronal, a COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, entre outros, para que possamos contar com a proteção social. Caso precisemos do INSS, é fundamental que as nossas informações previdenciárias estejam corretas. Na próxima semana, nós te explicaremos o que você pode fazer para saber se as suas informações previdenciárias junto ao INSS estão em dia. Até breve, seja previdente! Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando contar com a sua audiência sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos sempre tudo no YouTube para você assistir ou rever quando quiser. Até lá!